nós vamos falar sobre uma realidade que está adoecendo milhares de mulheres silenciosamente: a era da mulher cansada. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal Prazer Ali. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com mulheres que precisam ouvir essa conversa, porque hoje nós vamos falar sobre uma realidade que está adoecendo milhares de mulheres silenciosamente: a era da mulher cansada, estresse, ansiedade e a queda de libido. E quando eu digo cansada, não estou falando apenas de sono, estou falando daquela exaustão que mora na alma, daquela sensação de que você acorda cansada e vai dormir ainda mais cansada, daquela impressão constante de que não importa o quanto você faça, sempre existe alguma coisa para resolver. E a verdade é que muitas mulheres transformam a própria vida numa operação de guerra permanente. Elas resolvem tudo, elas organizam tudo, elas lembram de tudo, elas cuidam de tudo, elas antecipam problemas, elas encontram soluções, elas carregam responsabilidades que muitas vezes nem deveriam estar sobre os seus ombros e fazem isso acreditando que estão sendo fortes. Mas existe essa pergunta que precisa ser feita: o que custo? Porque toda vez que uma mulher assume tudo isso para si, alguém deixa de assumir a sua parte. E é esse um dos assuntos mais delicados dentro dos relacionamentos. Muitas mulheres reclamam que os parceiros não ajudam, que eles não tomam iniciativa, não resolvem, não percebem, e em muitos casos isso realmente acontece. Mas existe essa reflexão sobre, ao longo dos anos, nós também somos e fomos assumindo tudo. Será que não fomos ocupando todos os espaços? Será que não fomos tomando para nós todas as decisões, todas as responsabilidades e todas as providências? Porque existe uma diferença enorme entre ajudar e participar. Quando a mulher se torna gerente geral da casa, da família, da vida, ela deixa de ser um parceiro, ela passa a ter subordinados. E ninguém sustenta esse papel por muito tempo sem adoecer. A mulher moderna virou uma espécie de Mulher Maravilha. Mas existe um detalhe que ninguém fala sobre essa Mulher Maravilha, que ela cansa, porque é tão natural para nenhum ser humano carregar o mundo inteiro nas costas. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes essa sobrecarga é elogiada. As pessoas dizem: nossa, como ela dá conta de tudo isso, nossa, ela é uma guerreira, nossa, ela resolve tudo, nossa, mas ninguém pergunta se ela está feliz, ninguém pergunta se ela está descansando, ninguém pergunta se ela está vivendo. Porque existe essa diferença entre sobreviver e viver. E muitas mulheres estão apenas sobrevivendo, acordam já pensando na lista de tarefas, passam o dia resolvendo problemas, chegam em casa e continuam trabalhando. Administram filhos, administram contas, administram conflitos, administram emoções, administram agendas e vidas, menos a sua própria. E então chega à noite, o parceiro se aproxima, busca carinho, intimidade, e aí a conexão acaba. Não porque deixou de amar e nem por atração, mas porque ela está exausta. E essa é a verdade que precisa ser dita. A libido não mora num corpo totalmente esgotado e esse desejo não vai florescer da noite para o dia. Ele não encontra espaço quando a mente está ocupada tentando apagar incêndios 24 horas por dia, como uma mulher vai se conectar com o erotismo quando ainda está mentalmente organizando a lista de supermercado. Quando ela está preocupada com a conta para pagar, quando ela está pensando no filho, no trabalho, na mãe, na consulta que precisa marcar, no problema que precisa resolver amanhã. O desejo, ele precisa de uma presença maior e uma sobrecarga rouba completamente isso. Essa presença, muitas vezes em mulheres, chegam no consultório dizendo: Alice, eu amo meu marido, eu amo minha parceria, meu relacionamento é bom, mas eu não tenho vontade. E aí eu te pergunto: você não tem vontade de sexo ou você não tem energia para mais nada? Porque essa diferença enorme, muitas vezes, fala que o problema não é a falta de desejo, é o excesso de peso emocional. É uma mente que nunca descansa, é um corpo que nunca relaxa e uma mulher que esqueceu completamente de si mesma. E a ciência já mostra isso de uma forma muito clara. Quando esse estresse maior, a produção de cortisol, quanto maior o cortisol, maiores os impactos sobre o equilíbrio hormonal. O sono piora, a ansiedade aumenta, o humor oscila, a energia diminui e aí o desejo sexual mesmo vai desaparecer. Agora imagine quando tudo isso encontra a menopausa. Aí, meu filho, a situação se torna ainda mais desafiadora, porque a mulher já está enfrentando essas alterações hormonais naturais.
E quando essas alterações encontram uma rotina baseada em sobrecarga, cobrança e exaustão, o impacto pode ser ainda maior. Por isso, tantas mulheres chegam aos 50 anos acreditando que perderam tudo. Estão esgotadas, existe uma diferença gigantesca. E a maior armadilha delas é da nossa geração, que tem sido ensinar mulheres a serem fortes o tempo todo. Mas ninguém ensinou a importância de dividir o peso, delegar, e não significa uma fraqueza. Pedir ajuda não é incompetência, e essa responsabilidade compartilhada não é incapacidade. Essa inteligência emocional, essa saúde é tão importante, e isso está acontecendo em muitas casas. Muitas mulheres transformando 24 horas do seu dia, enquanto acreditam que precisam fazer tudo sozinhas para que as coisas aconteçam. Não precisam e não devem, porque toda vez que assume uma responsabilidade que deveria ser compartilhada, você aí está retirando do outro a oportunidade de participar. E isso faz com uma diferença muito grande, talvez ele demore ainda mais, né, a lidar com isso e a entender de que precisa de ajuda, que você precisa de ajuda. Então essa parceria exige um espaço para o outro. E também precisa dessa construção na vida. Então nós precisamos parar de romantizar a mulher exausta, precisamos parar de chamar de sobrecarga, de força, precisamos parar de chamar de esgotamento, competência. Precisamos acreditar que uma mulher vale mais porque faz mais. Você não precisa provar seu valor através do cansaço, você precisa merecer o seu descanso. Você precisa conquistar o seu direito de cuidar de você mesmo. Você já se mereceu hoje, agora? Porque nenhuma mulher nasceu para ser uma máquina para resolver problemas. Nenhuma mulher nasceu para carregar tudo sozinha. Nós nascemos para existir na função das nossas necessidades e também dos outros. E talvez seja a hora de que você possa então entender que você tem que parar de resolver tudo e permitir que outras pessoas assumam as responsabilidades que você seria se colocasse na lista de prioridades. Talvez esteja aí uma resposta para muitas dores, sua ansiedade, para o estresse que você tem. Essa grande queda de libido que tantas mulheres enfrentam hoje, porque o desejo não desaparece necessariamente por falta de amor. Muitas vezes ele desaparece porque a mulher desapareceu de si mesma. E recuperar a libido, a energia, a alegria de viver pode começar com um gesto aparente e simples. Pare de carregar tudo sozinho, né? Divida isso com alguém. Quem sabe assim você terá mais tempo para cuidar de você. Até o próximo vídeo.